Chegamos então para mais um Correspondente Médico neste início de semana. Eu quero lembrar que você pode sempre participar com a gente, viu? Hashtag Correspondente Médico, é pelo Twitter que a gente pode ver e receber a sua pergunta. Eu fico com o Twitter aberto aqui enquanto nós conversamos com o doutor Fernando Gomes, que já está aqui em nosso estúdio. Doutor, bem-vindo como sempre. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Para já, olha, doutor, o desejo seria que nós pudéssemos fazer já esse episódio de hoje, falando de outros assuntos, né? Mudando um pouco o disco, repercutindo, o cessar-fogo, como é o fim de uma guerra, mas não é esse cenário que nós temos até este momento. Então, a gente quer falar de uma das imagens mais marcantes, pessoas deixando as suas casas e procurando algum recomeço ou alguma adaptação em outro país, mas sempre muito conduzidas pelo sentimento de quando é que eu vou poder voltar para minha casa, né? Quando é que eu vou poder abrir a porta do meu lar, do lugar onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto segura. Para quem está nesse momento fugindo da guerra, e a ONU estima que esse número possa chegar a 4 milhões de pessoas, muitos países são o acolhimento desses refugiados. Então, a gente tem o próprio Brasil aqui já divulgando algumas informações e a gente quer entrar nelas. E a União Europeia também se mostrando como um possível destino, não é? Para esses milhões de ucranianos que deixam a Ucrânia. O Brasil vai dar um visto humanitário de 6 meses para os refugiados. E o Bloco Europeu vai conceder proteção temporária para essas pessoas, permitindo que elas entrem nos países membros e que também possam trabalhar pelo período de até 3 anos. São passos iniciais, não é, doutor, para que esses refugiados consigam se adaptar ou criar alguma rotina longe dos seus países. E é claro, doutor, que quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando de uma atitude tão importante, não é, para esse momento, e porque eles recebem seres humanos com sentimentos diferentes, inclusive a negação, né? Muita gente saindo de casa e pensando, não, eu não quero me adaptar em um novo lugar, eu quero voltar para minha casa. Então, que importância, não é, doutor, desse tipo de trabalho? Elisa, é um processo traumático que essas pessoas estão passando e essas ferramentas que envolvem um acolhimento concreto, né? Porque você permitir que a pessoa more num lugar e seja acolhida de uma forma adequada, que ela possa, inclusive, trabalhar. Você dá os recursos mínimos que qualquer ser humano tem como direito para se sentir como, enfim, uma pessoa digna e que possa, então, lidar com uma perda tão grande, semelhante, na verdade, a um processo de luto. Você pode imaginar que os recursos tecnológicos atuais permitem que, pelo menos, o contato entre as pessoas fique mais fácil. Quando a gente imagina guerras do passado, onde sequer existia uma possibilidade de um contato telefônico, as coisas ficam muito mais difíceis. Porém, a gente sabe que para uma pessoa manter a sua autoestima, para um pai de família, enfim, para uma mulher, para uma própria criança, poder entrar dentro de um processo um pouco mais aceitável, é necessário um acolhimento com segurança, um acolhimento com uma rotina mínima em que o cérebro possa usufruir de um ritmo circadiano normal, podendo dormir, podendo se alimentar e, principalmente, podendo ter em mente a existência da esperança para reconstruir a sua vida. Interessante o senhor falar em poder dormir, né? Poder desligar, descansar, porque quando a gente está numa situação de instabilidade, é como se ocorresse uma desordem no corpo da pessoa, não é, doutor? E é difícil até ela conseguir, essa pessoa, o refugiado, a refugiada, as crianças, os idosos, conseguirem se adaptar numa cama que não é a delas. Claro que a vitória é sobreviver, é não ter morrido durante uma guerra, e isso ninguém tem dúvida. Mas é um desafio muito grande, porque o cérebro tem que se adaptar a um novo lugar, um novo cheiro, um novo local, novas pessoas que muitas vezes nunca nem se viram antes e estão ali oferecendo acolhimento. Olha só essas imagens dos refugiados descansando. E a gente fica aqui imaginando o tamanho da exaustão, a criança ali dormindo num lugar completamente adaptado, sem nem saber quando vão conseguir voltar para casa. É um desafio, não é, doutor, ter de adaptar essa nova rotina, que não tem rotina? Olha, Elisa, para quem já fez uma viagem internacional extensa, como, por exemplo, já viajou para a Ásia, já viajou para a Austrália, sabe o quão difícil é esse período de viagem que leva muitas e muitas horas. Agora, você pode projetar isso para dias que não tem fim. Então, assim, existem degraus de adaptação, né? Acho que o mais básico que o corpo humano requer, o próprio cérebro, é o mínimo de elementos que você tenha num dia normal,
com um período de sono, principalmente durante o período da noite, com alimentações em que você possa, na verdade, além de enriquecer o seu corpo físico com nutrientes, também possa ter algum contato com pessoas, com, enfim, entes queridos, amigos, quem esteja próximo. Para depois disso, então, você imaginar a possibilidade de ter uma rotina em que você, pelo menos, vislumbre, né, a possibilidade de um recomeço ou de uma reconexão com quem, na verdade, acabou se distanciando. Doutor, tem algumas informações aparecendo no telão ao lado do senhor e com umas palavras até diferentes. Gostaria que o senhor pudesse esclarecê-las um pouquinho mais para a gente. Corpo estriado e flexibilidade cognitiva. O senhor pode traduzir, por favor, isso, doutor? Sim, existem estruturas cerebrais profundas que, junto com os lobos frontais, são acionadas quando você entra num processo de reentendimento e adaptação. O que confere para o ser humano o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Então, é muito simples você, enfim, definir inteligência como a capacidade de resolver problemas. Perfeito, você tem uma questão, um desconforto, algo para ser, então, solucionado e você bota os seus lobos frontais para funcionar. Agora, o problema é quando você tem uma situação que envolve muitas coisas, como, por exemplo, os valores, como, por exemplo, a possibilidade de reconstruir algo que você tinha como perfeito ou pelo menos adaptado dentro da sua própria vida. Então, estruturas cerebrais profundas acabam sendo envolvidas nesse processo, dando para a gente a possibilidade de entender a situação que a gente está passando e principalmente ter essa conversa um pouco mais otimizada, né, através da inteligência intrapessoal, de entender que, olha, perfeito, eu pelo menos não morri e as pessoas que eu gosto estão perto de mim nesse conflito armado, do qual, na verdade, as pessoas se sentem vítimas, injustiçadas ou pelo menos aí apartadas do que tem em termos de conforto. E a partir desse momento, então, construir uma estratégia mínima para que exista um recomeço. Parece palavras, né, simplesmente falado aqui, alguma coisa relativamente óbvio, mas a pessoa que passa por essa situação, elas muitas vezes entram em processo de cheque, porque existe uma sensação de que o chão não está ali e que talvez esse recomeço ele seja muito diferente. É lógico que quando a gente olha para trás, o processo histórico e principalmente o acolhimento feito de forma adequada e digna, isso faz com que as pessoas entendam que isso é um tempo e que esse processo, se Deus quiser, vai durar pouco e elas depois vão poder retornar para reconstruir a sua vida. Pois é, doutor, esse processo de ter de deixar a sua casa é tão delicado. A gente acompanha aqui no Brasil, por exemplo, aquelas cenas de lugares inseguros, por exemplo, quando a Defesa Civil tem de chegar e falar para os moradores, olha, seguinte, você tem de sair da sua casa. E é muito comum a gente fazer em reportagem, mostrar ao vivo, moradores dizendo, não vou deixar minha casa, mesmo que eu esteja numa situação de instabilidade, porque se eu sair, quem é que vai cuidar das minhas coisas? Eu me sinto mais seguro aqui dentro do que fora. Eu estou usando um exemplo aqui daquilo que a gente pôde ver em Petrópolis, por exemplo, nos últimos dias, não é? A Defesa Civil indo de casa em casa, dizendo, ó, você tem de sair, tem uma instabilidade aqui. E tem quem saia e quem não saia, justamente porque não sabe como a casa vai ficar na hora de voltar. E quando a gente reproduz esse exemplo para a Ucrânia, a gente fica imaginando aqui, trabalhando a nossa empatia, não é, doutor? De se colocar no lugar do outro. Imagina a gente, você que está assistindo a gente, ter de deixar tudo para trás, sair com uma mochila, ir para um lugar que você nem sabe onde é, levando às vezes nenéns de colo, né? A gente vê tantas imagens ali, as mães carregando os bebês. Doutor, mentalmente, essa instabilidade é uma pancada emocional, né? Porque você procura algum lugar seguro, algum equilíbrio, mas como é que vai encontrar nessas horas, sendo que tudo que você conquistou e construiu, você deixou para trás? Se você pelo menos consegue estar próximo de pessoas que faziam parte do seu convívio, principalmente família, isso pode ser abrandado. E o que acaba acontecendo com o ser humano é tentar valorizar de uma forma muito poderosa esse conceito do núcleo mais próximo. No caso, o núcleo familiar ou então o núcleo de amigos. Porque é o que traz a sensação de segurança. A gente nunca pode esquecer que o ser humano, por mais que ele tenha a sua individualidade, nós somos animais gregários. Então a gente gosta de estar junto, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa extravasar e mostrar para as outras pessoas as nossas percepções, principalmente aquelas subjetivas, que não são tão claras e tão óbvias. E é nesse momento que alguns símbolos, porque sabe, Elisa, o cérebro da gente ele trabalha com símbolos. Então, alguns símbolos, como por exemplo,
um hino nacional, uma música que seja típica, uma comida típica daquela região, a própria bandeira, enfim, algo que traga uma sensação de unidade e de identidade é tão importante, que ajuda o processo cerebral de alinhar, para que tenha essa flexibilidade mental e principalmente que possa traçar as próximas estratégias para o cérebro fazer o que ele mais gosta, né? Que é basicamente executar a sua inteligência. Médico, conversa com a gente, hein? Já estou até abrindo aqui mais uma vez a nossa hashtag e, puxa vida, olha só que interessante a pergunta que chega do Ulisses. Nesse momento, doutor, a gente está vivendo uma pandemia ainda, né? No meio de uma pandemia, de repente, brota uma guerra. Ele falou, como é que fica a relação ao Covid? Porque os países que recebem os refugiados podem sofrer uma nova onda de casos de Covid-19. Você tem pessoas de diferentes nacionalidades em que as suas determinações sanitárias também são diferentes. E aí você começa a misturar essas pessoas, não é, doutor? Ainda tem esse cuidado, esse receio com a Covid-19. Sim, esse é um desafio que a saúde pública em qualquer lugar do mundo acaba enfrentando. Por isso que é tão importante a existência de protocolos, a existência da vacinação, dos cuidados universais, na verdade de higiene básica, para que a gente não tenha um segundo problema relacionado com esse, que acaba sendo agora, nesse momento, o mais grave. E, enfim, por sorte, sei lá, se a gente pode falar assim, imagina, Elisa, no momento em que a pandemia estivesse mais forte. Você sabe do que eu estou querendo me dizer, né? Um ano atrás, alguma coisa assim. Algo que as pessoas, nem todo mundo teve acesso à vacina e que os números ainda continuavam em grande escala, diferente do que a gente vê um pouco agora, as coisas um pouco mais sob controle. Seria um desafio imenso e ainda acaba sendo, né? Então, todo cuidado é pouco e, obviamente, utilizando a inteligência social e coletiva, é importante, na verdade, acolher, mas prestando atenção em todos esses detalhes. Veja, realmente a gente ainda está dentro de uma pandemia. Doutor Fernando, ainda falando dos impactos da guerra, a gente quer falar um pouquinho mais sobre os traumas. Tudo bem que no primeiro assunto eu já misturei um pouco, já pus trauma dentro de instabilidade emocional, mas é importante que a gente fale disso. Até o Mário Rodrigues, Mário Rodrigues Domingues, disse, depois da guerra, quanto tempo demora para o indivíduo voltar ao normal? É interessante a gente pensar nisso, não é, doutor? Porque existe a possibilidade de perder parentes, perder amigos para essa violência, a insegurança sobre o futuro, mudança de rotina, abandono de planos, as crianças que não entendem o que está acontecendo, entendem que tem alguma coisa causando dor, causando pavor, mas não entendem o que exatamente está acontecendo. Os traumas, doutor Fernando, que tipo de traumas isso pode causar? Elisa, essa pergunta que você trouxe, ela não é simples de responder porque a vida é muito dinâmica e muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Às vezes existe um trauma horrível acontecendo do ponto de vista coletivo e a pessoa está bem. Ou a situação inversa, né? Está tudo ótimo do ponto de vista social e coletivo e de repente a pessoa vive um drama íntimo. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, quando existe um fator estressor único, existe um processo de luto que, via de regra, acaba ocupando aí até o indivíduo ter a sua resiliência e passar por todas as etapas, mais ou menos cerca de 2 anos, 24 meses. Agora, você imagina, além da questão da própria guerra, é uma situação de estresse e de solicitação de adaptação constante. Então, provavelmente, esse tempo ele vai acabar se espichando para essas pessoas e é o que a gente observa em toda a humanidade quando acontece um evento como esse da guerra. Doutor, e também o estresse pós-traumático, não é, de uma guerra, deve ser tratado de forma diferente? Quais seriam as melhores formas para lidar com isso? Porque uma coisa é oferecer acolhimento, mas a gente também não pode projetar nos países que estão acolhendo os refugiados que eles tenham total e completa possibilidade de cuidar de todos esses aspectos. Eles já estão recebendo pessoas que fugiram da morte. De alguma maneira vão oferecer um aconchego, um cobertor e comida. Mas ainda tem a questão do estresse pós-traumático. Quais as melhores maneiras de lidar com isso? Elisa, a instrução acaba sendo um caminho geral e, por sorte, na verdade, o Globo hoje em dia tem reconhecimento disso e fala sobre isso. Depois de uma guerra, a gente sabe que existe essa situação do estresse pós-traumático, desde para os indivíduos que trabalharam no fronte e até mesmo para toda a população envolvida nesse processo. E que tem um quadro clínico bem exuberante e típico, né, com flashback, alteração do sono, com uma situação de angústia, de sentimentos físicos, que tem até mesmo um CID e uma forma de se diagnosticar e tratar adequadamente, o que envolve tanto a psiquiatria, com a utilização de medicamentos, como também a psicologia e as terapias de forma geral, ajudando, na verdade, o processo de resiliência e tirando o indivíduo dessa situação de tanto sofrimento. É lógico que, dependendo do país
em que o refugiado ele vai se alocar, pode existir um acolhimento maior ou menor, ou uma visão, na verdade, mais aplicada a essa situação ou não. Mas, em linhas gerais, acaba sendo a instrução e o reconhecimento de que isso existe que faz com que a gente possa ter resultados melhores. Doutor, do ponto de vista das crianças, de vez em quando a gente mesmo se pega pensando, tal coisa que aconteceu quando eu tinha lá 3 anos, 4 anos, eu não consigo me lembrar. Eu só me lembro do que aconteceu dos meus 6 anos para frente. E outras pessoas dizem, eu consigo lembrar com tanta vivacidade, né, com tanta riqueza de detalhes, de coisas que ocorreram quando eu ainda era novinho. Como é que é a memória das crianças? Porque elas, mesmo que não consigam entender porque existem adultos, né, que causam uma guerra, mas elas estão vendo dor, elas entendem que o sofrimento existe. Não tem como disfarçar isso das crianças, né? Sim, e depois, Elisa, principalmente que as crianças adquirem a linguagem, principalmente a linguagem escrita, então vamos dizer o seguinte, a criança aprendeu a falar, ela sabe se comunicar e, enfim, começou a ser alfabetizada. Nesse momento, você dá um salto e você favorece que o processo de memorização mais organizado dos fatos venha a acontecer. Agora, tem uma coisa interessante também. Quando existe um trauma muito grande de uma situação crítica que se prolonga, por exemplo, da guerra. Então, você tem aquele assalto que você tem de adrenalina pelo corpo numa situação aguda, de uma bomba que explode, algo que agudamente aconteceu. Mas, a longo prazo, você tem uma liberação tônica de cortisol. Nós sabemos que existe um processo, como se fosse uma defesa natural do próprio cérebro, que provoca lapsos de memória e até mesmo amnésia. É como se fosse uma forma de você conseguir suportar dor tamanha para continuar vivendo. É lógico que Freud chamaria isso de recalque, né? Então você não resolve isso nesse momento, esconde ali embaixo do tapete do seu subconsciente, mas depois, se você for fazer terapia, uma análise, aquilo acaba aflorando. Porque, na verdade, assim, a assinatura fica no cérebro, não tem jeito. E a única forma de conseguir dar o passo adiante é dando significado para essa situação. Caso contrário, muitas pessoas vão continuar sofrendo. Muito bem, doutor Fernando Gomes, nós precisamos ir para a CNN Internacional, mas antes quero me despedir do doutor e agradecer por mais um dia. Obrigada, doutor Fernando. Obrigado, Elizavec, obrigado, pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.